Olá, pessoal, tudo bem? Então vamos para mais uma aula de geografia, onde nós hoje iremos abordar alguns elementos do clima e depois o clima aqui no Brasil, tá bom? Então hoje eu vou trazer algumas informações no qual vocês viram nos textos na aula passada, da outra semana, tá? Então vamos lá. Todo clima ele possui três elementos que são fundamentais, que são básicos, né? Como a umidade, a temperatura e a pressão, né? Então, a temperatura. A temperatura, basicamente, ela é a capacidade que a atmosfera ela tem para armazenar o calor. Ou seja, isto é temperatura. Armazena o calor, consegue-se ver a temperatura. Então, quando nós pensamos em temperatura, aparece também algo que é muito importante e vocês têm que memorizar isso, que é a taxa de albedo. O que é essa taxa de albedo, professora? Então, a taxa de albedo, ela mede o grau da reflectância dos corpos sobre a superfície terrestre, né? Então, essa taxa de albedo, ela vai medir qual superfície reflete mais ou reflete menos a questão do calor. Por exemplo, você está andando na rua em um dia de sol com uma camiseta preta, tá? Então, o preto, ele reflete menos o calor e, consequentemente, ele absorve mais o calor, né? Então, a gente acaba, quando está vestido de roupas muito escuras, né, por conta dessa baixa reflectância, nós sentimos mais calor. Agora, o contrário, se você está andando na rua num dia com muito sol e você está com uma camiseta branca, uma roupa mais clara, bem mais clarinha, o branco, por exemplo, ele reflete muito mais o calor, né? E, consequentemente, ele absorve mais o calor, tá? Então, através da taxa de albedo, nós observamos, por exemplo, dentro da cidade, né? Então, a nossa paisagem urbana no nosso dia a dia, ela é mais acinzentada, como muitas pessoas falam, né? Vivemos numa selva de pedra, ou seja, por ser uma a gente tem um asfalto, que ele é escuro, ele vai o quê? Refletir menos o calor e com isso ele vai armazenar mais esse calor. Por conta disso, nós temos na cidade o famoso, né, o que chamamos o famoso fenômeno de ilha de calor, né? Que essa questão de ilha de calor está associado à temperatura. Por exemplo, aqui na cidade de São Paulo é considerada uma ilha de calor. Por quê? Porque nós temos uma grande concentração de asfalto, ou seja, de ruas e avenidas, e o concreto, né, dos prédios, das casas e de outras aí construções diversas, tá? Então, com isso, nós iremos ter uma concentração muito maior de calor, fazendo com que a temperatura fique muito acima do que muitas vezes de alguns municípios circunvizinhos, né? E a umidade relativa do ar, nesse caso, também ela fica mais baixa nessas áreas que são consideradas ilhas de calor, né? Agora, nas áreas mais periféricas, mais afastadas desses grandes centros urbanos, né? Se nós pegarmos alguns municípios vizinhos, nem vou falar de interior de São Paulo, mas já falando de alguns municípios vizinhos que têm uma área verde maior, nós percebemos que, que onde tem essas áreas mais verdes, reflete mais o calor. E com isso a temperatura acaba sendo o quê? Mais amena, tá? Então, esse foi o primeiro item, temperatura. Bom, o outro item é a umidade. Então, o que é a umidade? Umidade nada mais é que a quantidade de vapor d'água presente na atmosfera. Então, se nós pararmos para observar uma região que fica próximo a grandes corpos d'água, por exemplo, como cachoeiras, mares ou rios,
o ar é muito mais úmido. Então, por exemplo, se nós pegarmos a cidade de Santos, aqui em São Paulo, e pegarmos Brasília, tá? Nós vamos perceber uma diferença aí bem significativa. Porque em Santos nós vamos ter o litoral mais úmido e Brasília, que está localizada no Planalto Central, a umidade é bem menor, tá? Então daqui a pouco nós vamos falar sobre isso, a característica dos climas aqui no Brasil. Então esse fator umidade, ele é muito importante. Como vocês já haviam visto no material da semana passada, então, a umidade nós vamos ter a umidade absoluta e a umidade relativa, né? Então, a umidade absoluta do ar, ela é medida em gramas por metros cúbicos, ou seja, nada mais é que o total de umidade que consigo achar aí na superfície terrestre. E já a umidade relativa do ar, ela é calculada através de porcentagem, né? Então, que está relacionada ao quê? Essa umidade relativa do ar. Ela está relacionada ao que nós chamamos de ponto de saturação. O que é, professor, o ponto de saturação? É aquele ponto em que a chuva, é aquele ponto que a superfície ela atinge um grande grau aí de umidade que faz ocorrer a chuva, tá? Então, a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, ela recomenda que, para nós seres humanos, o ideal é que fique entre 40% e 70% a umidade relativa do ar, que é o mais apropriado para o ser humano. Toda vez que nós vemos que a umidade relativa do ar está abaixo de 40%, já começa a aparecer alguns alertas, porque o tempo muito seco acaba prejudicando a respiração. E aí nós vemos, né, quando é passada essa informação na mídia, principalmente por aqueles jornalistas que acabam falando sobre o tempo, quando eles dizem que a umidade relativa do ar está muito baixa, eles sempre buscam passar informação para a pessoa tomar bastante água, né? Porque o nosso corpo ele é composto praticamente de água e nós precisamos dessa água que é muito importante para nós, tá? Seres humanos. Bom, e o outro item é a pressão atmosférica. O que é a pressão atmosférica? Que nós já vimos no material da semana passada. É a força que o ar exerce sobre a superfície, ou seja, é a coluna de ar que vai estar colocando peso sobre a superfície terrestre e acaba aí variando segundo duas análises, tá? Uau, quais seriam essas duas análises? A latitude, né? Que nada mais, nada menos, ela faz uma análise através da temperatura, a latitude, tá? Então, nós vamos ter baixas latitudes, a latitude mais baixa que nós temos é o 0 grau, ou seja, que é a linha do Equador. E a mais alta latitude é a 90 graus, que fica onde? Nos polos. Então, quanto mais frio, também mais intensa é essa pressão atmosférica. Então, frio, alta pressão atmosférica. Calor, baixa pressão atmosférica, tá? Então, quanto mais próximo à linha do Equador, nós vamos ter uma baixa pressão atmosférica e é quente, ok? Bom, e a outra característica é a altitude. Então, quanto maior a altitude, eu acomodo menos ar. Então, aqui é uma montanha e aqui é o nível do mar. Então, aqui eu vou acomodar menos ar. Aqui, que é a parte da superfície próximo ao mar, né? Eu vou acomodar o quê? Uma maior coluna de ar, tá? Então, quanto mais próximo ao mar, eu tenho uma maior coluna de ar, ou seja, uma alta pressão atmosférica. E quanto na parte, como se diz, na parte mais elevada,
eu tenho uma baixa pressão atmosférica, ok? Eu passei essas informações porque algumas pessoas ficaram com dúvidas no material da aula passada, tá bom? Então, agora nós iremos falar sobre os climas do Brasil, né? O nosso imenso Brasil, ele possui um clima bem variado, né? Por quê? O Brasil, ele está localizado em uma zona climática intertropical e tropical. Então, boa parte do país está localizado nessas regiões, né? Então, por exemplo, a região sul, ela se enquadra em uma zona climática temperada sul, e ela é uma pequena porção do nosso território, tá? Vocês vão ter acesso a esses mapas no material escrito que eu enviei para vocês, ok? Bom, uma dica importante para vocês não esquecerem, que acaba caindo muito em vestibular, tá? A água ela é um fator extremamente importante para que nós possamos entender as características do clima. Porque a água ela ajuda a regular o clima, porque ela demora para esquentar e também ela demora para esfriar. Então, em regiões onde nós temos uma grande abundância de água, a amplitude térmica, lembre, está lá no material. O que é amplitude térmica? É a variação entre a alta e a baixa temperatura dentro do mesmo dia, ok? Então, uma região onde eu tenho abundância de água, eu tenho uma amplitude térmica nesses ambientes com muita água, a amplitude térmica é melhor. Exemplo, na praia, tá? Já em um ambiente seco, a minha amplitude térmica, ou seja, a minha variação, é maior. Um exemplo, deserto. Porque no deserto, durante o dia, é um calor de rachar o coco. Dependendo do deserto, chega a bater mais de 50 graus. E durante a noite, tem desertos que chega a 0 grau. Então, eu vou ter uma discrepância, uma amplitude térmica gigantesca. Já, por exemplo, se você está na praia, a variação vai ser muito pequena. Diferente do que aqui na cidade, né? Aqui na capital, em São Paulo. Aqui, geralmente, nós temos uma variação muito grande do clima dentro do mesmo dia. Então, nós temos uma grande amplitude térmica, tá bom? Então, vamos lá. Quais são os principais climas em nosso território brasileiro? Bom, o clima equatorial. O clima equatorial é fácil, fica próximo à linha do Equador, tá? Então, lá nós vamos ter uma média térmica elevada. É quente. O clima é bem quente, lembra? Latitude 0 grau, mais quente, calor, tá? Então, nesse clima equatorial, a temperatura ela vai variar entre 24 a 26 graus. Então, é quente, né? Essa região tem uma elevada pluviosidade, ou seja, um grande índice de chuvas e uma baixa amplitude térmica, tá? Então, para a gente entender, então aqui no Brasil, essa região ela é muito úmida porque nós temos a maior bacia hidrográfica do mundo nessa região, que é a bacia hidrográfica amazônica. Outra característica que nós também vamos ter nessa região, a floresta amazônica, com árvores altas, densas, né? E isso aí favorece para a pluviosidade, porque nós vamos ter um grande processo de evapotranspiração nessa região, tá? Então, por isso que nós temos muita chuva nessa região. Mais uma característica ainda desse clima equatorial. Na parte mais acima, nós vamos ter o quê? O Oceano Atlântico. E aí eu vou ter uma influência da massa equatorial atlântica, né? Que eleva ainda mais a umidade nessa região. Então, é uma região de baixa amplitude térmica, porque eu vou encontrar o quê? Muita água, tá? É uma característica que acaba sendo bem marcante aí
nessa região, tá bom? É uma característica única dessa região amazônica, tá? Bom, agora nós vamos falar sobre o clima tropical litorâneo, tá? O clima tropical litorâneo, ele pega o litoral que vai desde o Rio Grande do Norte até o Rio de Janeiro, ou seja, vai pegar toda essa área do Nordeste e mais o Rio de Janeiro. É um local quente, né, que a média é de 25 graus a temperatura. E também vai ter o quê? Uma baixa amplitude térmica. Por quê? Porque ele está na região litorânea. Então, ele vai ter essa questão do mar, a umidade do mar, que favorece para ter uma baixa amplitude térmica. Então, por exemplo, o inverno, tanto no Rio de Janeiro quanto no Nordeste, é quente, né? As pessoas chegam a ir à praia. É diferente daqui em São Paulo, que a gente se encapota, coloca um monte de roupa. Eles não, né? Chegam a ir até a praia, tá? Por exemplo, para eles, quando está 20 graus, está muito frio. Para nós, não, aqui em São Paulo. Mas para eles que estão acostumados a essas altas temperaturas, já é um pouquinho mais frio, né? Bom, o outro clima que nós temos aqui no Brasil é o tropical semiárido. Se vocês perceberem, agora eu tô falando vários climas tropicais. Por quê? Por conta da grande área que nós estamos, tá? Então, tropical semiárido. É só vocês memorizarem a palavrinha semi, metade, árido, seco, tá? Então, fica voltado mais para a região do interior do Nordeste. É um local quente e seco, ou seja, o sertão nordestino. É uma característica do sertão nordestino. Lá nós iremos ter uma alta amplitude térmica. Por quê? Porque existe uma baixa oferta d'água, tem pouca água nessa região, então chove pouco nessa região. A chuva costuma ser concentrada nessa região no período de outubro a abril, mas são chuvas bem esparsas, tá? Agora, o próximo clima é o clima tropical continental. Ele costuma ser quente, então a sua mínima aí varia em torno de 24 graus, né? Então, a sua média térmica anual é em torno de 24 graus. Praticamente nesse clima tropical continental, nós vamos ter duas estações que são bem marcantes e bem definidas, que são o verão e o inverno. O verão ele tem uma característica de ser quente e úmido, e o inverno ele tem a característica de ser frio e seco, tá? Então, como chove pouco, a temperatura também tende a cair. E fica na região central do Brasil, né? Esse clima tropical continental que, mais uma vez, reforço, está na parte aí, os mapas, na parte do material que eu disponibilizei para vocês, parte escrita, tá bom? Bom, o clima tropical de altitude, tá? Então, aqui nós vamos ter regiões serranas do nosso país, que, claro, o fator preponderante aí nesse caso vai ser a altitude, e tem uma característica muito grande que são as chuvas orográficas. Lembra? Chuva orográfica, característica de relevo, tá? Bom, então o fator climático aí, altitude, ele age tornando o clima mais ameno, tornando o clima mais agradável, ok? E o último clima é o clima subtropical, né? Ele é predominante da região sul do nosso país, vai ter muita questão aí da sazonalidade e ele vai ter chuvas bem distribuídas durante o ano inteiro. Tá? Então, nesse clima subtropical, vocês conseguem observar, né? Nós conseguimos observar, principalmente quem mora aí na região sul, consegue observar bem as estações do ano. Então, o verão ele é bem definido, o inverno ele é bem definido, a primavera e o outono, né? Então,
consegue-se observar as alterações na paisagem, no clima subtropical. Tá bom, pessoal? Turma, estarei aqui online na plataforma Teams para tirar dúvidas de vocês. Qualquer coisa me chamem no chat. Beijos!